aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Nós estamos de volta com mais uma dose de esperança da comunidade de Jesus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 2 versos que estão no livro de Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2, no Antigo Testamento. Diz assim a Escritura Sagrada: O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Graça e paz, queridos, que o Senhor abençoe sua palavra. Nós ficamos sabendo, através do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8, 27, que Salomão, por intermédio de quem o templo foi construído, o primeiro templo, cerca de 10 séculos antes de Cristo, ele reconhecia que Deus Altíssimo, infinito como ele era, não poderia habitar em templos feitos por mãos humanas, feito com material criado por ele mesmo, por suas próprias mãos, por assim dizer, né? E nós sabemos que na nova aliança, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, o lugar de adoração passou a ser o próprio espírito humano, né? O coração de homens e mulheres unidos a Cristo Jesus pela fé. E este sim, Jesus Cristo, o seu corpo, o verdadeiro templo de Deus, onde habita a plenitude de Deus, e que após a sua morte e ressurreição e a sua volta à sua glória, nós nos tornamos membros desse corpo. Ele continua sendo o Senhor, a cabeça do corpo, e cada um daqueles que o adoram, que foram ligados a ele pela fé, passam a ser seus adoradores e são membros do seu corpo, né? E aqui na profecia de Isaías, que foi escrita cerca de 700 anos antes de Cristo, o Senhor mostra que o seu trono, na verdade, é o próprio céu, né? Os próprios céus. E a terra é um estrado dos seus pés, né? E isso, é claro, é uma metáfora para dizer que o Senhor, ele é altíssimo, ele é soberano, ele é todo-poderoso e que ninguém pode manipulá-lo ou controlá-lo, né? Não há nada que o homem possa fazer que possa impedir Deus de realizar seus planos eternos na história humana, na história da sua criação. Ele continua no controle e ele continuará no controle até o fim, né? Então, o texto também mostra que Deus, na verdade, com o questionamento feito na profecia, né, ele não espera que a gente faça coisas externas para ele, mais do que espera que nós sejamos transformados no nosso coração, né? Ele não espera que a gente construa lugares de culto para ele, ele não espera que a gente faça coisas para ele, a não ser que seja em meio a um coração transformado por ele, e, portanto, um espírito humilde, um coração contrito na sua presença, transformado por sua palavra, né? Aquele que teme a Deus e treme diante da sua palavra, diz o nosso texto. Então, queridos, Deus estima aqueles que o adoram em espírito e em verdade. São estes que ele procura como seus adoradores. Vai dizer, registrar João, né? As palavras de Jesus no seu Evangelho, no capítulo 4. Né? E estes são aqueles que antes de querer fazer alguma coisa para tentar ser aceito por Deus, ser agradável a Deus, ser amado por Deus, ser estimado por Deus, sabe que só mediante a fé em Jesus Cristo pode ser salvo da sua perdição, da sua inimizade com Deus, do seu pecado, e ser amado por Deus, ser aceito por Deus.
porque estes que encontram salvação em Jesus Cristo são aqueles em quem habita o seu Espírito, aqueles que se deixam transformar pelo Evangelho, o Evangelho da espiritualidade do coração, o Evangelho que antes de querer que nós façamos alguma coisa com nossas mãos para Deus, Ele quer que nós sejamos transformados pela palavra de Deus. Então eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Esse texto, na verdade, é um texto tanto de julgamento, que questiona nossos atos, quanto de esperança para aqueles que se colocam diante de Deus com um coração humilde e quebrantado, para serem transformados interiormente por sua palavra, né? Então também é uma palavra de esperança para aqueles que assim adoram a Deus em espírito e em verdade. O que você tem feito de realmente para agradar a Deus, verdadeiramente para agradar o Senhor? Estes Deus estima, aqueles que têm um coração quebrantado e humilde diante da sua palavra e se deixam transformar por sua palavra para se tornarem agradáveis a Deus, transformar a imagem do Senhor Jesus Cristo. Estes são os verdadeiros adoradores que Ele estima. Que você possa ser um desses adoradores. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.